Eu tenho uma recordação de ver peças infantis muito pequena, da minha mãe me levar para ver, assim. Mas eu não sei nem se eu gostava muito, assim. Acho que nem gostava tanto. Isso me assustava um pouco, assim. Eu gostava mais do cinema. Depois, assim, eu começo a recordar eu começar a ir ao teatro. Aí já foi... eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu comecei a ir ver uns espetáculos em Copacabana, né? Eu morava em Copacabana na época, no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ver uns espetáculos do Copacabana Palace. Eu vi uma peça incrível, Testemunha de Acusação, um texto da Agatha Christie com Henriette Morinot. Aí eu lembro que a interpretação da Henriette foi assim tão poderosa para mim, assim, tão incrível. Era uma atriz antiga, com um sotaque francês. E aquilo ali foi muito potente, assim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu saí do teatro, enfim, teve a minha infância, eu vi que eu saí do teatro impactado, assim, com uma interpretação, com uma presença, né? A presença da Henriette Morinot. E aí depois eu vim saber da importância que ela tinha para o teatro, enfim, depois eu fui saber disso tudo. Mas na época eu nem sabia quem era ela, eu só via a interpretação dela, a presença dela, e foi muito chocante para mim. Depois disso vi também alguns outros espetáculos, vi A Hora da Minha Vida, e aí eu tive um primeiro impacto estético, quando eu vi uma peça do Gerald Thomas, 4 vezes Beckett. Ali eu comecei a perceber que o teatro podia ser uma outra coisa, assim. Podia não ser nada daquilo que eu imaginava que era, assim. E talvez essa sensação é que eu persigo até hoje, assim, de proporcionar sensações como essa. Quando eu vi Paraíso na Norte do Antunes, quando eu vi um outro espetáculo que me marcou profundamente na época, mais recentemente, quando eu vi um espetáculo dos Irmãos Castellucci. Recentemente vi um espetáculo do Bob Wilson. Tem espetáculos assim que te tiram do lugar, assim, né? O que você imagina que era passa a não ser mais. Você não sabe exatamente o que é aquilo. E a pergunta talvez seja isso. Não é o que significa aquilo, mas simplesmente o que é isso. É uma pergunta que eu procuro fazer. Procuro que os meus espetáculos, que as pessoas assistindo meus espetáculos se perguntem: o que é isso? Né? Essa saída do lugar comum, né? Esse deslocamento, né? Do olhar, de qualquer certeza, assim. Eu acho isso algo que eu vi muito novo e que me marcou profundamente, assim. Esse é o primeiro espetáculo, né? Esse Testemunho de Acusação com a Henriette Morinot. Eu saí sentindo... Foram sentimentos muito... eu me senti potencializado, assim, sabe? Eu me senti atualizado. A presença daquela mulher me atualizou, assim, sensivelmente. Me atualizou intelectualmente, me atualizou emocionalmente, me atualizou, sabe? Me atualizou de uma maneira muito singular, assim, porque ela parecia um pouco com a minha avó, porque ela tinha uma certa idade, então ela parecia com a minha avó né, fisicamente, mas ao mesmo tempo era uma potência de vida, de idade, de tempo, que eu, assim, me senti totalmente entregue, assim, sabe? Ao mesmo tempo, era familiar e estranho. Era algo que eu já tinha visto, porque era uma idade da minha avó e de outras pessoas da minha família idosas, mas ao mesmo tempo era estranho, porque era uma potência de voz, um sotaque, uma energia, entendeu? Aquilo me desestabilizou e assim me atualizou para uma série de coisas, assim. O familiar e o estranho para mim tem que estar meio juntos, assim, porque ela não pode ser estranha a ponto de você não identificar nada, mas ela tem que ter algo de familiar, mas ao mesmo tempo
esse familiar tem que soar de maneira nunca vista, assim, tem que soar de uma maneira que ela olhe o familiar de uma maneira que ela nunca viu, que aquilo ali se pareça estranho, que ela reconfigure o seu olhar, que o público consiga reconfigurar o seu olhar. O Magritte, enfim, o surrealista Magritte, René Magritte, ele tem uma fala dele que é muito interessante. Ele fala assim, que você pegar uma gaiola, e você colocar um sapato na gaiola, é simples, né? Pô, é surrealista, coloca uma coisa que não deveria estar ali, né? Um sapato dentro de uma gaiola, ok. Agora, a poesia está em você colocar um ovo dentro da gaiola. Aí é poesia, porque o ovo é familiar à gaiola e ao mesmo tempo é estranhíssimo, porque era para ter um pássaro, não um ovo. E quantos significados, quantas camadas de significação tem um ovo dentro de uma gaiola. Eu acho que isso aí meio que é uma fala dele que me guia muito, assim, sabe? Tem que ter algo que seja profundo daquele lugar, seja familiar àquele lugar, mas que desperte a partir dali uma estranheza e uma poesia que te faça reconfigurar toda a tua ideia de gaiola, né? Toda a tua ideia que você já tem pré-concebida daquilo ali. A arte num certo sentido, ela é profundamente a vida. Num outro sentido, por um outro olhar, ela é muito mais do que a vida. Ela é muito mais do que a vida, porque ela é uma oportunidade que a gente tem de transcender a vida. Quer dizer, para mim, não consigo viver se não for criando alguma coisa, assim, porque a vida sem a arte, sem essa possibilidade de transcendência, que pode ser também, eu acho que a religião é uma transcendência, a ciência pode te levar para algumas transcendências, mas a arte é que eu encontrei, assim. Então, assim, a vida como para mim é pouco, assim. Apesar dela ser muito, e eu sei que ela é muito. Talvez seja uma dificuldade até minha de perceber o quanto ela é, assim. Eu só consigo ver o quanto ela é quando eu traduzo ela para arte. Aí sim ela ganha para mim, uma potência avassaladora. Quando eu consigo ver ela ou através da arte, ou quando eu consigo produzir arte através dela. Mas assim, o real, cara, o real tá aí, né? O real, ele cada vez mais, a arte se apropria do real. A minha peça se apropria muito do real, da condição real dos atores naquele momento, fazendo determinadas coisas, do cansaço, da energia vital deles, da situação, de gincanas meio que eu faço com eles, é falar durante 10 minutos sem parar, o outro é aguentar uma posição durante meia hora, enfim, aquilo tudo é real. Eles estão realmente sentindo dificuldade de falar, estão sentindo dificuldade de estar naquela posição. Nesse sentido, assim, eu acho que o real hoje atravessa e está muito presente, mas tudo tem uma outra camada, tudo é um outro lugar, não é essa a realidade. Chega de realidade. Essa realidade eu não suporto, assim, ver tanto, assim, né? Eu acho assim, chega de verdade. Agora, ao mesmo tempo, a gente busca na arte uma outra verdade, talvez até uma verdade mais profunda. Não essa verdade, né, que a gente está acostumado a ver diariamente, que né, é jogada diariamente na nossa cara, assim, né? Esse processamento da arte, né, você estetizar as coisas, para mim é a saída vital, assim, existencial e espiritual. A melhor coisa que um espetáculo meu pode me trazer é a possibilidade de fazer outro. Assim, na verdade, eu faço teatro hoje, eu faço arte hoje para tentar despertar nas pessoas algumas sensações que eu tive quando vi coisas. É tentar despertar nessas pessoas essa mesma sensação, isto é, fazer a coisa andar. A melhor coisa que um espetáculo meu pode me trazer é a possibilidade de fazer outro, é a possibilidade de continuar. Assim, essa é a melhor coisa, por mais elogios, se ele não me permitir fazer outro, não valeu. Assim, ele tem que me permitir fazer outro em seguida. E essa sensação assim, de fazer a roda andar, eu sempre tive, assim, sabe? Eu tenho que fazer esse troço andar. Por isso os meus espetáculos têm sempre uma coisa que as pessoas quando vêm, sempre acham que é uma coisa nova, uma coisa jovem. Apesar dessa barba branca, as pessoas continuam achando que é uma coisa nova. Eu acho que é essa a sensação, assim, de despertar alguma coisa que eu não tenha sentido antes, sabe?
a partir de mim, assim. Tem que ser alguma coisa que eu mesmo nunca tenha sentido. Que eu tô olhando aquilo ali, eu mesmo me impressione com aquilo ali que está acontecendo, que aquilo ali me surpreenda, eu mesmo que estou criando aquilo, que aquilo ali em algum momento me surpreenda, que tem alguma coisa ali que eu não pensei, impensada, imprevista. Eu busco isso, assim, eu tenho que me surpreender para que surpreenda alguém. Então eu busco ser surpreendido com o que eu faço, assim, né? Eu busco que alguma coisa tenha um inconsciente da obra, o mistério da obra. Eu procuro tangenciar esse lugar, para que isso me toque, me arranque, me possua, entendeu? Antes mesmo de eu possuir, né? Aí a gente pode fazer um paralelo entre a minha primeira impressão lá com a Henriette Morrinot e o Paraíso na Noite. Com a Henriette Morrinot, o que me impressionou sobretudo, eu já conhecia até o texto, porque eu já tinha visto o filme do Billy Wilder, sobre, a partir do Testamento de Acusação da Agatha Christie. Um filme em que até o Charles Laughton, um ator, fazia esse personagem que foi feito por uma mulher na peça Henriette Morrinot. Então, ali me deu o desejo justamente de ser ator, de fazer teatro, né? De ser ator e tudo mais. Com Paraíso na Norte, não. Paraíso na Norte, o que me impressionou, apesar da interpretação do Luiz Melo ser impactante, encantadora, mas o que me impressionou foi o que o Antunes fez ali, né? Foi conseguir criar aquele negócio. E aquilo ali tinha uma ópera ali. E hoje eu reproduzo, busco, e eu estou pensando nisso agora, porque isso nem tinha feito essa ligação até então. Mas eu busco um pouco essa ópera. Só que eu faço essa ópera em lugares menores, ele fazia em teatros enormes. Eu faço essa pequena ópera em espaços reduzidos, assim. Mas vendo aquele espetáculo, a encenação, a movimentação dos atores, as marcas de encenação, as marcas de direção, aquilo ali para mim foi... Tanto que hoje é um espetáculo que eu lembro até hoje. Eu só vi uma vez, não foi um espetáculo que eu vi várias vezes, eu vi uma única vez. E eu lembro até hoje, eu lembro de muitas cenas, eu lembro de várias cenas. Eu lembro, o texto era Falecida e Sete Gatinhos. Sou capaz de lembrar várias cenas, assim, várias marcações e tudo. Ou melhor, estou criando, né? Porque acho que o espetáculo também tem, o teatro tem isso, né? Ele começa quando termina, né? Então, eu acho que eu vou recriando esses espetáculos que me marcaram até hoje, assim. Eu acho que eu vou recriando, eles vão, né? Eu vou criando marcações também. Acho que eu viro um coautor, assim, né? Junto com os diretores que os fizeram. Eu comecei como ator, comecei fazendo teatro no tablado, comecei fazendo peças no tablado. Depois disso eu comecei a trabalhar com alguns grupos, um grupo de companhia de teatro autônomo, um grupo do Rio de Janeiro. Trabalhei um pouco com o Roberto Alvim, ele não tinha ainda uma companhia, mas já dirigia. E aí teve um momento em que a companhia meio que se desfez, eu fiquei meio em crise. Teve um momento que eu estava vestido de criança, fazendo infantil, cantando umas músicas. Eu entrei numa crise e falei, cara, é isso, né? Vou ficar a reboque do telefone tocar, vou ficar a reboque dos espetáculos que me chamam para fazer, que não tem nada a ver comigo, mas eu estou fazendo simplesmente para não ficar parado. Eu falei, é isso. Aí entrei numa crise profunda e falei, caramba, eu preciso ter... Aí voltei ao Paraíso na Norte, voltei ao 4 vezes Beckett, voltei aos espetáculos que eu vi que me encantaram profundamente, voltei aos espetáculos que eu fiz e que me encantaram enquanto estava fazendo. E falei, poxa, eu tenho que criar uma estética minha, eu tenho que criar o meu trabalho, né? Eu não posso ficar mais a reboque de ninguém, assim. Eu tenho que criar o meu trabalho. E aí a partir daí eu fui juntando pessoas, comecei a pensar em montar uma companhia, e sempre minha ideia de montar a companhia foi meio uma companhia para eu dirigir. Foi pessoas para eu conseguir realizar as coisas que eu estava pensando em realizar. Assim, né? E também sempre foi... Depois eu comecei a ser chamado para dirigir outros trabalhos, outras companhias, outros grupos, mas eu continuo sempre dirigindo, sobretudo, a minha companhia, porque é o lugar onde eu posso desenvolver a minha linguagem. Assim, sempre foi para mim, desde o início, foi isso. Já que eu estava totalmente perdido, não, eu vou encontrar um caminho de um desenvolvimento de linguagem. Assim. E isso vai ser o meu norte, assim, o desenvolvimento de uma estética, de uma linguagem. O que vier junto, eu vou fazendo, mas o que me norteia é o meu trabalho em companhia,
É uma estética que eu venho, né, buscando, desenvolvendo há, sei lá, 10 anos. Nas companhias que eu trabalhei, nos espetáculos mais interessantes que eu fiz, eu tinha um olhar muito de fora, né? Eu conversava muito com os diretores sobre a cena, conversava muito, discutia muito com eles, quer dizer, discutia não né, discutia no sentido de conversar mesmo. Conversava muito com eles sobre as cenas, sobre o que eles queriam, tentava entender muito o que eles queriam e tentava sugerir coisas. Enfim, sem ser chato, claro, porque é muito chato alguém falando no ouvido do diretor. E talvez daí, assim, no início, né, tem uma coisa do diretor de ficar mostrando para o ator como ele deve fazer, ainda mais com o diretor que foi ator, né? Aí ele fica meio que mostrando e atuando, mas isso é uma incapacidade do diretor de ser claro, de saber exatamente o que ele quer. Então ele faz para o outro copiar, mas isso é muito precário, assim, isso é uma dificuldade. Com o tempo eu fui entendendo o quanto isso é triste, né, você fazer para a pessoa imitar, né, e buscando mecanismos de me fazer entender e de que as pessoas, de que os atores consigam chegar onde eu quero, né, desenvolvendo realmente um processo para eles, um caminho. Cada ator é uma singularidade, cada ator tem um caminho, mas entendendo cada um e buscando um processo, um caminho para que eles cheguem aonde eu quero que eles cheguem, né? E a grande maestria, algum diretor falou isso, eu não sei quem foi, mas é muito interessante, é fazer que o ator chegue aonde você quer, enquanto ele acha que ele está chegando aonde ele quer. Isso quando eu consigo fazer isso é sensacional. Porque a gente está, né, estamos conectados. Eu tenho uma ligação muito mais forte com o cinema do que com o teatro como espectador. Eu assisto muito mais cinema do que teatro. Eu tenho uma ligação muito mais forte com o cinema do que com o teatro como espectador. E a minha cena é muito influenciada pelo cinema. O corte, a iluminação, o ritmo, movimentos, para mim são movimentos de câmera. Eu passo, né, eu tô num plano aberto, daqui a pouco eu vou para um zoom, daqui a pouco eu faço como Jodorowsky diz, zoom back, eu vou abrindo, né? Eu abro de novo a cena, eu faço traveling, a linguagem do cinema, eu tento, o tempo todo me relaciono com ela dirigindo teatro, o tempo todo. O texto do Pedro no Caranguejo é incrível, porque tem momentos em que é verborrágico, tem um excesso de texto, mas nesse momento o texto quase que compõe mais uma camada da cena, porque eu vou criando muitos acontecimentos em paralelo, e o texto acaba soando com mais um acontecimento. Então são diversos acontecimentos juntos, em sincronia, e depois disso passa para diálogos muito sintéticos, em que poucas palavras, uma palavra, outra palavra, uma palavra, outra palavra, diálogos extremamente sintéticos, que vão se alternando a textos imensos, mas quando tem esses diálogos sintéticos eu paro tudo, aí não tem nada acontecendo, é só o diálogo. Aí daqui a pouco, quando ele entra, a verborragia, eu misturo tudo e a cena, aí tem música junto, enfim. São vários enunciados, né, que atacam todos juntos ao mesmo tempo, né, de um bombardeamento de sensibilidades, assim, né, de afetos, né. E o espetáculo O Caranguejo fala sobre a fome, fala sobre... veio a partir de uma descoberta, né? O Maurício Chiari, o baterista, me trouxe um livro do Josué de Castro, Homens e Caranguejos, e me dizendo que esse livro tinha inspirado o Mangue Beat. Aí depois, vendo a história, lendo o livro, né, e vendo a história do Josué de Castro, o grande geógrafo Josué de Castro, o primeiro cara que falou sobre a fome, né, que disse que a fome não era algo natural do capitalismo, algumas pessoas têm muito, outras não têm nada, não, que a fome era um mal terrível do Brasil que não poderia continuar existindo, né? E que esse cara, depois do regime militar, foi exilado e hoje ele está totalmente apartado dos currículos acadêmicos e tudo mais, mas que ele volta a ter uma importância cultural através do Chico Science, né? Através de um pessoal do mangue, porque Chico Science era catador de caranguejo, quer dizer, ele vem através do mangue ganhar de novo importância. Esse fato cultural para mim foi
importantíssima. Assim. Então, esse espetáculo, eu falo sobre isso. Falo sobretudo sobre esse acontecimento. Então, a teoria de Josué junto com a estética do Mangue Beat, né, que vai dar aqui no Caranguejo Overdrive. E para isso, assim, a plateia está muito dentro da cena. Ela tem que se sentir implicada nisso tudo, né? Ela tem que ver a cara da fome, ela tem que sentir o peso da música, sabe? Ela tem que viver aquilo, né? Não dá para ela olhar aquilo com distância, né? Ou ver o quadro de um lugar seguro. Ela tem que se sentir implicada, né? Porque estou falando do Brasil, estou falando da nossa realidade, né? Brasileiros, né? Então, não tem como olhar isso de fora, só pode olhar isso de dentro. A gente está vivendo um momento do Brasil muito delicado, né? Em que as coisas nunca tiveram tão claras, né? No Congresso, né? O presidente do Congresso, o presidente da Câmara, as negociações de poder, está tudo tão claro que chega a ser muito chocante, assim. Tudo muito revelado, né? Nas investigações todas, Lava Jato e tudo mais. Tudo tão revelado, tudo tão claro, que eu acho que a gente necessita de olhar isso tudo e pensar isso tudo esteticamente, né? Porque, então, aí sim, eu acho que existe aí uma possibilidade de um teatro político. Porque eu acho que um teatro político, eu vou ficar falando o que todo mundo já sabe, tentando converter os convertidos, ou tentar dizer para as pessoas que estão passando por um problema, olha, como se eu estivesse revelando para as pessoas o problema que elas vivem, né? Não dá, né? Enfim, é terrível isso, né? Ficar afirmando o que elas já sabem. Eu tenho que mostrar possibilidades estéticas, possibilidades, sabe, poéticas, né? Eu tenho que alterar sensibilidades, eu tenho que partir para, né, situações impensadas, eu tenho que abrir veredas, tenho que abrir caminhos, né? E assim eu acho que esse é um teatro político possível. E as pessoas, é claro, que vão ver, já fiz para públicos muito distintos, aqui é claro, é um público de festival, um público que já vem buscando uma linguagem, já vem buscando uma estética potente, uma linguagem outra, já vem buscando algo novo, né? Mas no Rio eu faço para o público, né, normal, público de teatro. E aí as reações são as mais, sabe, impactantes, assim, as pessoas ficam muito impactadas, porque o espetáculo fala da nossa realidade, fala hoje, do Brasil de hoje, né, do Brasil ancestral, né, do Brasil, né, arquetípico, né, da lama, e daí de hoje, do contemporâneo, das obras, né, da cidade, da gentrificação, das grandes cidades, do que está acontecendo hoje com o Rio, com todas as obras né, com os deslocamentos, né, da população, né, tirando dos morros e colocando em outros lugares, mudando, né, custos e mais custos e mais custos, que a gente não sabe exatamente para onde é que está indo tanto dinheiro, né? Enfim, estamos falando sobre a nossa miséria e a nossa glória, porque quando, né, a gente estetiza isso e quando a gente coloca o Chico Science, que é um movimento artístico brilhante, estou falando da glória do Brasil. O Mangue Beat, a estética do Mangue Beat é das coisas mais potentes, o grande movimento estético, musical dos últimos anos. Não teve outro movimento tão importante desde o advento do Mangue Beat nos anos 90. Eu acho que ele é um herdeiro do carnaval, um herdeiro do modernismo, um herdeiro da bossa nova, um herdeiro do tropicalismo, né? Tudo isso vai desembocar no movimento Mangue Beat. Assim, acho ele muito potente. Acho que, assim, eu não poderia falar sobre isso tudo que eu estou falando numa bossa nova. Não teria como. A bossa nova é suave demais, né? Meu teatro não é exatamente bossa nova. Meu teatro é Mangue Beat, é mais rock and roll, é mais hardcore, assim. Nunca é muito bossa nova. Não tenho nem um sambinha. Não é por aí, apesar de eu admirar muito tudo isso. Mas não é dessa forma que a minha cena chega, assim. A cena chega com uma potência, né? Com uma virilidade, uma potência muito grande, assim. E essa estética tá em tudo, tá desde o cara do homem de barro, né? Um homem que se enche de barro e fica lá como um caranguejo, ao mangue,
a eletricidade, porque esse símbolo do Mangue Beach como um mangue, né, que é o lugar fértil, é o lugar de pútrido, fedido, mas é o lugar de fertilidade, é o lugar onde tem um ecossistema riquíssimo, onde purifica a água, né, limpa, e ao mesmo tempo ali ele crava uma antena parabólica, né, essa mistura toda espalhada, sendo recebida e espalhada para o mundo. Enfim, é o que esse espetáculo tem todas as influências de tudo que nós, eu, Pedro e todos, vemos e gostamos na vida e ao mesmo tempo, jogamos tudo nessa lama e retornamos.